Boas, tudo bem? Na conversa passada a gente falou sobre os 7 passos para realizar metas com sucesso. Aquilo é muito mais amplo do que só realizar meta, né? Mas como nessa época a gente está falando das resoluções, das metas, dos objetivos de vida, né? Isso é bastante simbólico neste momento de transição de ano, da mesma forma a transição de ano pessoal, né? No aniversário e tudo mais. Então, quando a gente encontra essas conjunções de fatores, é interessante a gente dar uma repensada. Então, o que a gente fez? Como que eu cheguei até aqui e como eu quero ir daqui para um ponto desejado no futuro? Bacana. Então a gente falou com uma certa profundidade disso, a gente deu 7 passos, uma regrinha aí que pode ser aplicada. Claro que toda regrinha precisa ser ajustada para a sua realidade, né? Porque o que a gente tem falado bastante é sobre a sua realidade, as suas circunstâncias, perceber isso, né? E esse é o papo de hoje mais profundamente, né? Como que eu reconheço a minha realidade, como que eu reconheço as minhas circunstâncias, como eu sei quais são os meus reais desejos? Ponto um é com força. Você precisa ter força, ter coragem para reconhecer quem você é, aonde você se colocou, que você não é vítima de uma sociedade, que você não é vítima das outras pessoas, mas que você se instalou ali e, claro, pelas circunstâncias que foram aparecendo, da forma que você desejava, cada movimento que você fazia, a vida te dava uma resposta e você foi articulando, foi ajeitando para chegar onde você está aqui hoje, né? E o que a gente está propondo é fazer isso de uma forma um pouco mais consciente, mais ativa, né? Ter um pensamento ativo, ter uma construção ativa, para que cada vez mais você seja um agente do seu destino, um agente do seu futuro, e não que você seja um agido do seu futuro, né? Então, o tema aqui agora é força, né? Eu preciso de força para reconhecer a minha circunstância, para reconhecer a minha realidade. Força porque eu preciso de coragem, eu preciso articular com a minha realidade. Essa imagem que a gente fez agora há pouco do jogo é isso mesmo. É um jogo. Todo mundo aqui já jogou qualquer, seja o War, carta, qualquer jogo tem um imaginário e um simbólico envolvido bastante interessante que a gente coloca isso na vida, né? Não precisa ser só xadrez, não precisa ser só grandes jogos, qualquer jogo, assim, truco, né? De acordo com o que você tem na sua mão, a mesa te propõe alguma coisa, você articula para atingir teu objetivo. E a vida é essa. Reconhecer o teu momento atual, como você vai fazer para chegar no desejado, que é na sua vitória, e o que você vai ter que fazer. Ah, mas eu defini um plano, eu tenho que seguir o plano. Não, você não tem que seguir o plano. Aquele plano foi feito. Claro que é importante ter o planejamento, ter o plano, mas aquele plano ele tem que ser monitorado, fazer ajustes, as coisas vão caminhando de uma forma diferente do que simplesmente aquela passividade que você colocou lá no teu imaginário lá atrás. É importante jogar com a vida. E o aprendizado, o crescimento está justamente nesse jogo da vida. Não está só em chegar no objetivo, né? Não está só em ganhar ou perder ou empatar esse jogo. O caminho é a vida, o caminho é o aprendizado. E isso precisa de força para reconhecer, porque a gente fica esperando o final, fica esperando o atingimento do objetivo e aí para de observar o dia a dia, para de observar cada jogada, cada movimento e o quanto a gente tem para aprender com isso, né? Isso são as nossas circunstâncias se movendo, é a vida brincando com a gente, são os grandes sinais de aprendizado. Então, eu escrevi a narrativa lá, Emuná, eu fiz aquela promessa para mim mesmo de como eu vou atingir, mas isso tem que ser monitorado, tem que ser ajustado, tem que ser brincado para que você atinja isso. Transforme isso numa diversão e vá vendo como você está evoluindo, né? Então isso é ser passivo? Não, isso é ser forte. Reconhecer que você tem que ajustar o teu plano, que você tem que fazer articulações, tem que ceder aqui, tem que mudar ali. Às vezes a vida vai jogar até a teu favor
Então aproveite a oportunidade. Quando ela aparentemente joga um pouco contra o teu plano, ajusta. Deve ter alguma coisa lá que vai ser interessante, né? Mas flexibiliza, vá brincando com ela, e para isso precisa ser forte, para reconhecer suas circunstâncias, para que você tenha essa abertura para a mudança, né? Para você se conectar com você mesmo de verdade e para conectar com quem está no teu entorno. É necessário força. Por que força? Porque você continua ativo, continua agente e não agido. Então, me deram essa resposta. Como que eu vou fazer agora, a partir dessa resposta, para entender o positivo dela, para fazer o positivo para todo mundo, né? Porque se a vida é instalar o bom, o belo e o verdadeiro dentro da gente, a gente não pode articular para eu ganhar e os outros serem prejudicados. A grande ideia é trabalhar sempre nesse ganha-ganha. O quanto mais as pessoas podem ganhar junto comigo, né? Eu não quero ganhar das pessoas, eu quero ganhar com as pessoas, eu quero ganhar com as conexões que eu tenho, eu quero que as conexões que eu tenho ganhem junto comigo, e aí todo mundo vai crescendo. Ah, mas isso não é possível. Mas será que essa não é uma visão reativa fraca? Porque quando eu coloco os outros como culpados, eu não estou tirando um pouco da responsabilidade das ações? E aí a gente volta para esse ponto e aí reforça essa coisa do ser forte, né? Porque a partir do momento que eu puxo essa responsabilidade para mim, essa responsabilidade de estar instalando o bom, o belo e o verdadeiro, estar fazendo essas conexões, me conecto com as minhas circunstâncias e faço com que eu me conecte com o meu ecossistema, nessa grande cadeia do ser, eu preciso ser forte, eu preciso estar forte. Senão eu não vou conseguir articular isso de uma forma positiva. Eu passo a ser vítima e aí os fins justificam os meios, porque para atingir o meu objetivo eu vou ter que fazer isso rigidamente, aí eu tenho que brigar, tenho que fazer... Não, isso não é ser forte. Isso é ser um reativo, vítima de alguma coisa, vítima das circunstâncias, e você está colocando uma energia aonde não vai te agregar valor nenhum, não vai te agregar aprendizado, vai te afastar da verdade absoluta, tá bom? Então, é fundamental essa articulação, essa flexibilidade, essa pontuação de, puxa, tá, como eu vou me flexibilizar e como eu vou estar sempre com a verdade, o belo e o bom. Tranquilo? Para isso eu preciso ser forte. Sem isso eu não me conecto. Tá bom. E aí, ponto 2. O que é essa grande cadeia do ser? Isso é uma ideia que veio lá desde Platão e ela falava de uma hierarquização para como que a gente se desenvolve, né? Então, como a nossa consciência, o nosso ser real foi desenvolvido, foi criado e como que chegou até aqui. Muita gente utiliza a grande cadeia do ser só como uma hierarquização e como isso vai se relacionando entre eles de uma forma estática. Mas não é. A gente de fato foi evoluindo, a nossa consciência foi evoluindo. Tá certo que os perenes aí, né, o pessoal da filosofia perene aí do René Guénon fala que a gente está evoluindo, a gente está se solidificando, a gente está perdendo a nossa essência, a nossa conexão com o nosso superior, né? Com o nosso eu superior, com a nossa simbólica maior. Mas se a gente observar os fatos do mundo, tem muita mazela acontecendo, tem muito problema acontecendo, mas o mundo cada vez está um pouco melhor. Existe sim uma melhoria consciencial, as pessoas estão buscando se ajudar mais, estão se conectando mais com as outras, estão reconhecendo mais os seus afins. Tem muito mais gente hoje procurando o bom, o belo e o verdadeiro do que há um tempo atrás. Tem muito mais gente hoje procurando fazer trabalhos com ganha-ganha, vamos ganhar todo mundo, do que só aquele eu vou obter o lucro através de você. Então, para eu ganhar, você tem que perder. Não. Tem como ganhar todo mundo junto? Vamos lá, vamos nessa. Vamos ganhar todo mundo junto, porque aí todo mundo sai melhor.
Para isso a gente tem que ir agregando valor e não tirando o valor dos outros. Essa é a grande cadeia do ser verdadeira, essa é a forma que eu acredito que é a grande cadeia do ser. A gente foi gerado lá atrás numa onda geradora, num universo imanente, num universo gerador, e a gente foi evoluindo a nossa consciência. Essa consciência, sim, ela está ligada aos simbólicos, e a gente está conectado, todos os seres humanos estão conectados com a natureza, entre a gente. Claro que a gente afiniza mais com uns do que com outros, e esse reconhecimento faz parte da sua circunstância de se instalar no seu espaço nessa grande cadeia do ser, né? Vamos lembrar, a gente já bateu um papo sobre isso, de que eu sou a posição que eu ocupo. Essa posição é magnética e vibratória, né? Dentro de um tempo. Então, eu posso alterar isso no tempo? Posso alterar isso no tempo, claro. Desde que eu altere as minhas emoções, desde que eu altere as minhas percepções, os meus sentimentos, os sentidos que eu dou para as coisas, né? Porque a gente não é só... a gente não enxerga só os fatos da vida sem sentido. Se a gente não der significado, sentido para as coisas, a gente não é. A gente fica só agido, a gente não passa a ser agente. Agente, né, aquele que age, vem dessa de, tá, qual que é o significado que eu compreendo? O que isso diz para mim? Como que eu compreendo esse símbolo? Aconteceu tal coisa para mim. Isso é um símbolo, isso é simbólico, analógico. Como que eu internalizo, processo e significo? Como que eu dou um sentido para isso? A forma que eu dou esse sentido, se eu percebo alguma coisa positiva ou negativa, aquilo está me afetando, aquilo está me expandindo, me irradiando, isso é a minha posição, é como eu estou colocado. E a gente, voltando para o primeiro ponto, às vezes a gente tem que ser forte para reconhecer isso, porque nem sempre a gente é um anjinho de Deus. Às vezes a gente age de uma forma bastante truculenta, e o reconhecimento disso é bacana. E saber que você naquele momento, naquela circunstância, mas você pode ir alterando, não alterar a máscara disso, ou não alterar a casca disso. Se reconheça, se aceite, vai em frente, mas, poxa, é bacana mudar? É bacana instalar o bom, o belo e verdadeiro? Então eu vou tentar ir evoluindo para isso, para dar um rumo mais assertivo, tá certo? E aí, a partir do momento que você se reconhece, você aceita com quem você está conectado. E se você quer fazer também um ajuste nisso, você vai ajustando, vai mudando, e aí você começa a se conectar com outras pessoas, ampliar suas conexões, e aí dizer para essas pessoas, mesmo que energeticamente, vibracionalmente, magneticamente, aquilo que está tocando. E as pessoas começam a ampliar essas conexões, ampliar essa rede, e isso é fantástico. E aí o Murilo Gun fala da grande potência, né? Aí que a gente atinge a nossa grande potência. Porque se a gente se eu junto mais um, tem muita gente que trabalha com 1 mais 1 é menos do que 1. Eu me junto com outra pessoa e eu me diminuo, né? O legal eu me junto com outra pessoa, 1 mais 1 é 10. Por quê? Porque a gente consegue, numa sinergia, ampliar tudo isso. Isso é uma ligação vibratória, magnética, positiva. E essa é a grande cadeia do ser, é a forma de atingir essa grande potência, né? Fazer uma multiplicação, uma maximização das possibilidades através das trocas positivas. E, cara, não tente, né, negar quem é você, porque daí você não vai conseguir nem se conectar com seus afins e nem com aqueles outros que você desejaria só de uma forma racional e intencional fazer. Para você ampliar essa cadeia do ser, mude a significância que você dá, mude o sentido como você percebe as coisas, mude as suas emoções. Beleza? Parece fácil de falar, eu sei que não é, por isso que a gente falou um pouco de força agora há pouco com o primeiro ponto, né? Então é importante fazer isso. E claro, o nosso cérebro, a nossa mente, então o nosso cérebro, a nossa mente é o grande modelador de tudo isso, né? O nosso cérebro, ele tem a parte de emoção, a parte da razão e a parte da operação. A gente pode falar também do límbico, do reptiliano, do límbico e do neocórtex, que é basicamente a mesma coisa, né?
Um é aquilo que te traz toda a parte instintiva, tudo aquilo que vem na sua sobrevivência, tudo aquilo que faz para você viver. O outro já tá, como eu consigo construir isso de uma forma um pouco mais racional, para ter uma razão lógica, e eu conseguir modelar e conseguir começar a articular jogos nessa vida. Mas o neocórtex, ele traz toda essa emoção, e aí que formam as grandes conexões. No neocórtex, ele permite você ter uma interpretação ampliada, você ter a tua intuição verdadeira, que você consiga ter toda essa potencialização da grande cadeia do ser. Ele passa por ali, né? Como eu me percebo, como eu percebo os outros, quem são os meus afins, quem não são, quem está fazendo contraponto comigo. E contraponto é alguma coisa negativa? Não, não é. A gente já falou disso também um pouquinho, né? O contraponto é aquilo que na música, na melodia, é o que dá vida, dá cor para a música. Ela não fica monotônica, ela não fica uma coisa chata, enfadonha. Então tem coisas que aparentemente não se conversam entre si, mas quando você faz o tecido dela, né? Você faz como que chama isso, esse tricô, você faz essa franja, você modela esse tecido, né? Que a vida aparece, que a cor aparece, que as formas ganham vida, forma viva, né? E isso é interessante. Isso é o contraponto em si, e é importante a gente entender isso. O cérebro, né, que tão falado que a gente usa menos do que deveria, que menos do que a gente gostaria, menos do que a gente pode, a gente tem essas três partes do cérebro, né? E às vezes a gente usa ele um pouco contra a gente, porque o cérebro é uma grande antena para a gente perceber a nossa realidade, as circunstâncias que a gente está neste momento aqui na vida, né? Só que a gente pode... O cérebro, ele traz realidade, ele cria, ele projeta, mas ele também deturpa. Eu posso injetar memórias negativas no meu cérebro? Posso. Como? Racionalmente. Ou por uma significação, por um sentido que eu dei para algum fato, para alguma coisa que aconteceu na minha vida, de uma forma... não percebi aquilo de uma forma legal, você dá uma modelada na sua realidade de uma forma negativa, e isso você pode mudar a partir de uma ressignificação que você faz para alguma coisa. Se você percebe, volta lá no tempo, pela memória, você volta no tempo, acontece, e você começa a ver, quais são os contrapontos, como que aquilo aconteceu, qual que era a minha visão, a visão do outro. Você começa a trabalhar isso um pouquinho mais. Opa, bacana, sensacional, eu consegui ampliar, consegui evoluir, ressignifiquei, dei um novo sentido para isso. Eu evoluí as minhas conexões, o meu cérebro como um momento, um insight, né? Um insight, um clique lá, e eu começo a mudar, muda meu jeito muda meu jeito de ver a vida, muda o jeito de ver aqueles fatos. Isso é muito interessante, né? Então, o meu cérebro, que ele é responsável por tomadas de decisão, poder de realização, essa é a parte mais nobre do meu cérebro, né? Se eu estou com ele deturpado por memórias negativas, por fatos negativos, e não negativo porque é negativo, coisas positivas e negativas vão acontecer de fato, mas qual que é o sentido, qual que é a significância, como eu vibro por aquilo, passa pelo meu cérebro a decisão de como vai ser feito aquilo. Então, se eu faço esses ajustes, opa, eu me liberto, eu me abro, eu começo a vibrar diferente, meu magnetismo muda, eu começo a me conectar com de uma forma diferente nessa grande cadeia do ser. Eu começo a ver os símbolos de uma forma diferente, as coisas que acontecem na minha vida ganham uma cor diferente. E aí a gente volta que para fazer isso você precisa de força, você precisa de coragem. Essas mudanças não são feitas sem força e coragem. E não é aquela força de imposição, não é isso, é a força do reconhecimento.
é aquela força passiva de, cara, deixa eu ver como que eu me aceito e agora eu vou trabalhar com o bom, o belo e o verdadeiro. Beleza? Próximo ponto é a gente entender de fato o que são esses esse campo magnético e vibratório que eu me instalo, né? A gente entendeu que eles são modelados pelas nossas emoções? Acredito que sim. Que a gente tem uma forma irradiante e um absorvente. Eu irradio quando eu estou no positivo e absorvo quando eu estou no negativo. Isso não é bom nem ruim, ele é. Reconheça a forma que você está. O irradiante eu gero para os outros, no meu entorno, mais luz, mais clareza, mais discernimento, mais bem-estar. E quando eu estou absorvente, eu preciso pegar dos outros luz, clareza, bem-estar, energia, né? Quando a gente está ficando muito cansado, alguma coisa, é um bom sinal de que a gente está um pouco absorvente. E quando a gente está animado, tá em flow, tá nem percebendo o tempo passar, não é aquela coisa positiva que eu tenho que me mostrar irradiante. Não, muita gente que tem que se mostrar irradiante, normalmente não está tão irradiante assim. Eles estão com a necessidade de absorver e eles se mostram irradiantes para receber um pouco de atenção, para poder absorver aquilo que eles precisam. Isso não é bom nem ruim, isso tá certo? Não saia culpando as pessoas, responsabilizando você ou os outros porque eles estão assim. Eles são assim, eles se colocaram nessa circunstância. Aceite, tá? Só tente ampliar a tua visão sobre isso. Ampliando essa sua visão, você começa a enxergar isso de uma outra forma, você passa a dar um sentido diferente para isso. E é legal, porque às vezes você vai querer realmente ajudar aquela pessoa, e às vezes você vai querer ser ajudado, e às vezes, não, aqui não preciso, ali sim. E aí você começa a fazer um contorno afetivo com as pessoas de uma forma um pouco mais madura, um pouco mais interessante, com um pensamento ativo, com uma emoção ativa, né? Não só sendo agido, mas sendo de fato um agente dessa vida toda, né? E aí a gente vai para o próximo ponto, que é, a gente se ilude muito? Sim. Se a gente tem que estar na realidade, o antagônico da realidade é a ilusão. Então, se eu não estou na realidade, eu estou iludido. E isso, boa parte das pessoas estão assim iludidas hoje, né? O mestre Seiman fala, né, que a gente está 2 níveis para baixo e 3 níveis para a esquerda no nosso magnético e vibratório. Isso é bacana, um dia a gente pode falar sobre isso, mas isso como consciência coletiva do mundo, a gente está um pouco negativado e mais para fazer o que não é tão belo do que para fazer o bom, o belo e o verdadeiro. E mesmo assim, né, a gente tem evoluído como humanidade, como consciência coletiva, a gente tem sim evoluído. Eu não sou partidário dessa visão de que a gente está evoluindo. Não, a gente está evoluindo. Desde a nossa geração até hoje a gente evoluiu bem. Até esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui é justamente sinal de evolução. Tem muita gente falando sobre isso, né? Quantas pessoas estão falando sobre esse tipo de coisa hoje? Inúmeras. Isso é legal, porque essa cadeia, a grande cadeia do ser, está se conectando de uma forma diferente e tem muita gente trabalhando no ganha-ganha. Um tempo atrás, todo mundo falava, para eu ganhar, você perde, né? E aí vai, o jogo é um ganha, outro perde. Não, perder ou ganhar faz parte da vida e ele tem que continuar acontecendo. Não estou falando que temos que fazer jogos para as crianças que ninguém perde, todo mundo ganha medalha. Não acredito nisso. A vida não é assim. A vida, ela se mostra dessa forma, mas a gente tem que buscar de uma forma verdadeira, não artificial, de buscar que todo mundo tenha uma visão, uma experiência positiva, né? Não é o fato de eu ter perdido um jogo, ter perdido uma coisa, ter sido... putz, eu joguei carta lá e perdi. Putz, isso é terrível para mim. Perdi, sou um perdedor. A visão não é essa. É o como eu tô maduro para ver o que eu aprendi, o que eu me relacionei, o que eu curti naquele momento,
qual é o significado daquele momento e como eu tiro experiências positivas dali. E aí tá o ganha-ganha, né? Então, falando da realidade e da ilusão, a gente está muito arraigado com crenças e valores que foram implantados na gente, que a gente não absorveu eles de uma forma positiva, a gente não deu significado para eles interno, e a gente só faz porque a gente ouviu que a melhor forma de fazer é aquela, né? Mas a gente não internalizou ele, não é, não é conhecedor do que aquilo diz para mim. E isso tem uma tonelada de coisa que acontece com a gente e nem tudo a gente vai precisar mudar. Nem tudo a gente precisa ajustar, nem tudo a gente precisa ressignificar. Não, mas aquilo que é significante, aquilo que é relevante para você, é importante que a gente dê um sentido melhor. Né? E a gente volta para a força, a gente volta para as conexões da grande cadeia do ser, todo esse trabalho de percepção da sua realidade é fundamental para que você dê sentido e significado que seja relevante para você naqueles pontos que são importantes. Ponto. E é fácil fazer isso? Com certeza não, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado com algumas situações, com algumas armadilhas, né, que acontecem na nossa vida, porque a gente recebe uma quantidade enorme de informação e a gente tem algumas coisas que reverberam dentro da gente, a gente já assume como uma verdade ou já assume como uma mentira, né? Mas vamos tentar ser ativo naquilo que é realmente relevante para a gente, para falar, putz, deixa eu pensar isso aqui, deixa eu fazer um contraponto, deixa eu entender o outro lado, e aí eu crio um significado meu mesmo. Isso é fundamental, né? É fundamental para aquilo que é relevante para você. Tem uma fala, né, que diz que você pode fazer grandes mentiras só contando verdade, né? É a mesma coisa que o diabo conta 9 verdades para na 10ª, né, ganhou tua confiança, na 10ª ele faz uma grande mentira e aquilo acontece dentro de você. Então, vamos tomar cuidado que essas coisas estejam realmente consolidadas, montadas, arquitetadas, essas peças de quebra-cabeça, dentro de mim eu montei. Eu não recebi esse quebra-cabeça pronto e vou assumir ele como verdadeiro. De fato, o que isso significa para mim? Eu ficar defendendo algumas posições só porque é bonito, é politicamente correto, isso vai diminuindo a tua energia e passa a fazer com que você seja absorvente, porque daí você assume uma posição somente para ganhar aceitação, ganhar energia, ganhar o afeto do outro. Seja corajoso para poder articular e, de novo, não precisa sair batendo nas pessoas. Trate aquilo, defenda as suas posições, articule para que você ganhe com aquela experiência e que o outro ganhe também com aquela experiência. Não adianta querer só chocar para que um ganhe e outro perca, mas também, se isso acontecer, não fuja, tenha coragem e força, né? Então essa é a grande maneira de reconhecer realidade e ilusão, é saber aquilo que é significativo para você e como você montou aquilo dentro de você, né? Bom, e como que eu fico direto na realidade, né? Percebendo as circunstâncias, sentindo aquilo que realmente é significativo para você, e aí a gente vem para a meditação. Meditação é um grande fator, né? Eu gosto de fazer todo dia de manhã uma meditação ativa, eu faço um exercício respiratório lá do Wim Hof, depois eu fico aí uns 20 minutos meditando, e nessa meditação vem as mais brilhantes e as mais mais toscas ideias na minha cabeça. Mas eu procuro observar ela com um certo distanciamento. Apesar dela estar acontecendo no meu cérebro, a minha consciência maior observa isso. E a partir do momento que eu começo a perceber que eu não sou, eu, Alexandre, não sou só aquilo que eu estou fazendo naquele momento, não sou só aquele sentido, aquele sentimento, aquela emoção que eu estou naquele momento, eu começo, opa, essa minha consciência é um pouco mais ampliada, né?
Então eu consigo entender quem é o Alexandre e quem é o eu superior do Alexandre, quem é a consciência que realmente vivifica o Alexandre. E isso é interessante e vai ser assunto para outras conversas aí. A gente já está aqui com um bom tempo, 30 minutos aqui de bate-papo, mas o fundamental é a gente entender. Primeiro, perceba a sua circunstância, a sua realidade, que é o lugar que você está. A partir do momento que você entende aquele lugar que você está, que ele é emocional, é vibratório, é magnético, aí você traça um caminho para onde você quer chegar com muita propriedade, né? Se não vira o... Lembra a Alice perguntando pro gato, que caminho que eu devo pegar? Onde você quer ir? Não sei. Ela não sabia nem onde ela estava, ela não sabia para onde ela queria ir, mas ela estava pedindo conselho. Então, para a gente não acontecer esse questionamento do gato de Alice, é importante, primeiro, eu saber quais são as minhas circunstâncias, eu saber onde eu quero chegar, saber que isso não é um caminho fixo, eu vou ter que ter força para flexibilizar, eu vou ter que ter a percepção para me conectar comigo e com a grande cadeia do ser, eu vou ter que estar dentro da realidade e tirar a ilusão de dentro de mim, a ilusão que me desvia do meu caminho verdadeiro, a ilusão que é alguma coisa que foi implantada dentro de mim, que ela não é um significativo, ela não tem um significado ativo dentro de mim, ela não tem um sentido verdadeiro para mim. Qual é o meu bom, o belo e o verdadeiro? A gente vai falar também de verdade narrativa, narrativa negativa, verdade absoluta, verdade relativa, tem tudo isso, tá? Mas no momento, acho que a gente chegou bem aqui e vamos aprofundando cada vez mais. Façam perguntas aí que acho que é importante. Eu sei que o assunto é divertido, é profundo, ele gera alguns pontos para a gente pensar. Vamos caminhando junto aí nesse ganha-ganha da vida. Abraço.